Livro Onde está Deus durante a minha tempestade? De Kenneth Wayne Hagin. Continuação do capítulo 2. As coisas nem sempre são como parecem. Alguma vez você já dormiu fora de casa e acordou desorientado no meio da noite? Por alguns segundos você se esqueceu de onde estava. Eu tive uma experiência assim e a sensação é muito estranha. Há pouco tempo, ouvi uma história interessante. Um homem estava na casa de alguns amigos e se levantou no meio da noite para pegar um copo d'água. Quando entrava na cozinha, algo chamou a sua atenção no escuro e ele parou congelado de medo. Bem à frente dele estava a imagem de um homem. O hóspede se moveu e o outro homem fez o mesmo movimento. De pronto, o hóspede gritou o nome de um dos amigos que estava na casa, mas não obteve resposta. Ele reuniu todas as suas forças e se atirou contra o outro. Um estrondo acordou todos na casa, pois ele havia atacado o próprio reflexo no espelho. Na tempestade, nem sempre as coisas são como aparentam. Foi o que aconteceu no Mar da Galileia, quando Jesus andou sobre as águas até os discípulos. Eles acharam que estavam sozinhos na tempestade e por isso tentaram sair daquela situação utilizando força e conhecimento próprios. Entretanto, tudo indicava que fracassariam. No entanto, eles não estavam desamparados. O Mestre estava mais perto do que imaginavam. Em minha opinião, é preferível permanecer quieto e ver o livramento do Senhor, ver Êxodo 14:13, a continuar remando contra a maré da tribulação. Alguns cristãos, durante a adversidade, ainda ficam se questionando sobre o motivo da intempérie. Em vez de se levantarem para lutar pela vitória e militar o bom combate da fé, ver 1 Timóteo 6,12, vacilam, pensando que Deus está contra eles. Não percebem que o inimigo veio para roubar, matar e destruir, ver João 10,10, assim como não compreendem a verdade imutável de que o Senhor é por eles e não contra eles. Romanos 8,31 diz: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu não acredito que o Altíssimo provoque tempestades ou situações ruins a fim de atingir o seu povo. É o diabo quem age assim, pois, conforme diz as Escrituras, o maligno veio para roubar, matar e destruir. Ver João 10,10. Entretanto, é durante essas crises que experimentamos a fidelidade do Senhor. É fácil dizer, Deus é fiel, porque a Bíblia afirma isso. No entanto, quando o Altíssimo estende a mão e nos tira da escuridão, das águas turbulentas da adversidade, sabemos por experiência própria que Ele é fiel. Romanos 5:3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. A fé, gerada pela confiança permanente em Deus, é bem descrita em um verso do antigo hino Minha Esperança. Verso: Se não lhe posso a face ver, eu mesmo assim não vou temer. Em cada transe a suportar, vou sempre nele confiar. Refrão: A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Perceba o que o autor diz que, se não lhe posso a face ver, eu mesmo assim não vou temer. Em cada transe a suportar, vou sempre nele confiar. Ver Hebreus 6, do 18 ao 20. Em outras palavras, devemos manter a calma e colocar a nossa confiança em Deus, apesar dos ventos tempestuosos da adversidade que ameaçam a nossa segurança e o nosso bem-estar. Ouvindo a voz de Deus na tempestade. Nos salmos escritos por Davi,
ele demonstrava possuir uma sólida confiança no Altíssimo em períodos de caos e temor. Na passagem do Salmo 46:10, parte A, por exemplo, o homem segundo o coração de Deus escreveu: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Algumas vezes só precisamos permanecer serenos e saber que Deus é o Todo-Poderoso. Devemos reservar um tempo para ouvir a sua voz, principalmente quando somos ameaçados pela adversidade ou temos alguma área da nossa vida devastada. O profeta Elias precisou ouvir a voz do Senhor quando Jezabel bradou que o mataria, pois ele havia aniquilado centenas de profetas de Baal. A fim de preservar sua vida, Elias fugiu para Berseba, onde se encolheu debaixo de um arbusto e implorou que Deus o deixasse morrer. 1 Reis 19:4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. E pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. O profeta acabara de alcançar um tremendo feito sobrenatural e uma vitória para aqueles do povo de Deus que ainda se mantinham fiéis. Depois, porém, ele experimentou sentimentos de derrota. O profeta sentiu-se só e desejou morrer. Entretanto, o anjo do Senhor apareceu a Elias, alimentou-o e ordenou que fosse para o Monte Horebe. Ele demorou 40 dias para chegar lá, mas o alimento fornecido pelo anjo sustentou-o durante toda a jornada. Em uma caverna no Monte Horebe, Deus falou com Elias, a princípio orientando-o que saísse e esperasse pelo que o Senhor diria. Elias obedeceu. A palavra diz: E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. 1 Reis 19:11, parte B. Quantas vezes procuramos Deus em manifestações espetaculares, como um vento ou um terremoto, e assim deixamos de encontrá-lo em situações mais simples, mas igualmente sobrenaturais? Talvez Elias tenha sentido os efeitos poderosos do vento e do terremoto e pensara: com certeza Deus está aqui. Todavia, a Bíblia declara que o Senhor não estava nem em um nem em outro. 1 Reis 19:12. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Muitas vezes, os cristãos frequentam diversas reuniões com o intuito de tentar encontrar Deus em acontecimentos espetaculosos. Entretanto, deveriam se aquietar a fim de escutarem a voz mansa e delicada do Espírito Santo falando com eles no íntimo. Depois do fogo, quando as coisas se acalmaram, Elias ouviu o doce sussurro de Deus. Do mesmo modo, em um momento de contemplação silenciosa, você também pode escutar o Altíssimo falando. O trovão pode retumbar e o relâmpago reluzir. Os ventos da adversidade podem zunir e as ondas do mar da vida podem chocar-se contra o seu navio até você perder a esperança. Porém, se prestar atenção ao que o Senhor diz nos momentos tranquilos, você escutará suas palavras de conforto, encorajamento e esperança. Deus confirmará cada uma delas de maneira poderosa e levará você em segurança para a outra margem. Então, como é possível ouvir a voz de Deus em tempos difíceis, em meio às violentas tempestades? Contarei uma história ilustrativa acerca da importância de se aquietar para ouvir a voz do Altíssimo. A história se passa em uma época em que a geladeira sequer havia inventada.
e é sobre um rapaz e um depósito de gelo. Geralmente, os depósitos de gelo eram construídos com paredes finas, sem janelas e com portas bem lacradas. A fim de manter alguns itens perecíveis refrigerados, as pessoas obtinham grandes blocos de gelo durante o inverno e as cobriam com serragem. Assim evitava que os blocos derretessem, e então o gelo durava até o verão. Certo dia, um homem perdeu um relógio valioso enquanto trabalhava no depósito de gelo. Ele e os companheiros procuraram com cuidado a peça de valor, passando o ancinho pelas camadas de serragem que cobriam o chão. Entretanto, não lograram sucesso. Um garotinho ouviu sobre o ocorrido e entrou no depósito. Pouco tempo depois, ele apareceu com um relógio em mãos. O homem surpreendeu-se e perguntou ao menininho como ele encontrara o item. O garoto respondeu: "Eu fechei a porta, deitei-me na serragem e permaneci em silêncio. Logo ouvi o tic-tac. Na verdade, eu não achei o relógio, ele que me achou." No auge da tribulação, podemos ficar tão absortos nos infortúnios ao nosso redor que não conseguimos ver Deus na situação. A nossa visão do Altíssimo é encoberta por nuvens de confusão e dúvidas. Os pensamentos ficam acelerados em nossa mente e assim torna-se impossível escutar a voz gentil, mas poderosa. Em tempos como esses, precisamos parar e permanecer em silêncio a fim de que o Senhor nos encontre. É necessário que nos aquietemos diante dele e que saibamos que ele ainda é Deus. A ajuda chegou. Não tema. Ansiosos para chegarem a Cafarnaum, naquela noite do temporal, os discípulos não conseguiram ver Jesus, nem ouvi-lo, ou mesmo sentir sua presença. Todavia, o Mestre cuidava deles. Não importa a tempestade que você esteja enfrentando, ela não afastou Deus de você. Ele é socorro bem presente na angústia. Vê Salmo 46:1. Os discípulos então viram Jesus caminhando sobre as águas na direção deles. A palavra declara que eles temeram. Vê João 6:19. Todavia, de imediato, ele, Jesus, lhes disse: "Sou eu, não temais." Versículo 20. Não tema é uma afirmação poderosa, principalmente no momento em que nos sentimos indefesos e atados a algum tipo de problema. Pense nas histórias de pessoas presas em poços abandonados ou em minas que desabaram. Quando a ajuda as alcança, alguém do resgate geralmente diz: "O socorro chegou. Não tenha medo. Nós vamos tirá-las daí." Essas palavras são marcantes para os ouvidos de quem está confinado sozinho na escuridão. Muito mais poderosas são essas mesmas palavras ditas pelo Salvador. Quando se está em meio a uma adversidade, pode-se ouvir o consolo de Jesus: "O socorro chegou. Não tenha medo. Eu vou resgatar você e lhe mostrar a saída." Por fim, o texto de João 6:21 declara: "Então eles, de boa mente, o receberam, Jesus, no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam." Quando o Mestre está no seu barco, a ajuda se faz presente. Quando você recebe de boa vontade o socorro pela fé e confia em Jesus, ele sempre o guia para onde você precisa ir e nunca se atrasa.